Muitíssimo obrigado a essas belas palavras do diretor-geral da Associação Cultural São Tomás More. Pessoal, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Hoje, quando eu estava tomando café da manhã com a minha esposa, eu parei um pouquinho e falei para ela assim: eu nunca imaginei que, quando eu estava na escola, ou algum tempo atrás, que um dia eu estaria aqui fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora. Seu Sepúlveda balançou a cabeça porque ele sabe que eu gosto de falar pra caramba. O que me surpreende são as pessoas que acabam me ouvindo. Mas brincadeiras à parte, esse é o tipo de coisa que talvez me dê não só a maior quantidade de prazer, no que se refere não só a trabalho, quanto a paixão também, mas me traz um senso de responsabilidade muito grande, porque quando nós falamos sobre conservadorismo, quando nós falamos sobre a monarquia, quando nós falamos sobre os valores que não só nós acreditamos, como defendemos, é o primeiro evento que o meu filho vem testemunhar e assistir, o pai dele falar, tá dormindo quietinho, é um milagre, mas traz um orgulho muito grande, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui, que se envolveram diretamente, indiretamente, aqueles que vieram participar, aqueles que vieram assistir, todos eles, aqueles que têm filhos ou que terão, eu tenho certeza que defendem esses valores porque querem um Brasil muito melhor para esses meninos crescerem e encontrarem uma situação muito mais próxima da ideal do que aquela que nós vivemos agora. Só que só dá para nós fazermos alguma coisa no agora. Então, a primeira vez que eu vim palestrar para o pessoal do São Tomás More, eu vim falar sobre ocupação de espaço e a importância da comunicação e da modernização dessa comunicação quando o assunto é a direita. Eu saí daqui falando há alguns meses que o sujeito de direita tem a mania de achar que apenas com a razão, que apenas com os bons argumentos, ele conseguirá não só ocupar espaço, como convencer as pessoas. E, na verdade, muitas vezes nós ignoramos que a esquerda tem muita vantagem. Apesar de nós estarmos certos, eles estão perdendo, estão enfraquecendo, mas ainda possuem um aparelho muito grande, estatal e com estruturas privadas que só sobrevivem na iniciativa privada através de financiamento, muitas vezes ilegal, muitas vezes legal, e que isso torna o inimigo muito forte, e que não é apenas o discurso verdadeiro e o conhecimento genuíno que fará com que nós ocupemos ainda mais espaço, entremos na casa de pessoas que nunca ouviram falar sobre a direita, ou muitas vezes nunca ouviram falar sobre a monarquia, e que tomam consciência de que essa opinião popular, demagoga, progressista, como diria Thatcher, ela acaba quando o dinheiro dos outros acaba, não é? O dinheiro dos outros acabou no nosso país, o nosso dinheiro acabou nesse país, e isso está forçando o número cada vez maior de pessoas a acordarem. Para quem não me conhece, eu sou comunicador, publicitário, tenho um Novo Mercado, minha escola de economia criativa, minha escola criativa para negócios, e tenho também a minha agência de publicidade, que leva o meu próprio nome. Mas para muita gente eu sou só um menino do Facebook, não é? Fica postando o dia inteiro, só gerando discussões. E eu havia preparado a palestra, ela está num outro conjunto de slides que eu vou começar. Antes de começar, tá me dando tchau, meu filho. Antes de começar a palestra, eu estava dando uma olhada no Facebook, para não perder o costume, e acabei de encontrar essa que foi a capa da Carta Capital, acho que de ontem, né? De quarta-feira que sai a Carta Capital. E o mais engraçado é como liquidar o Brasil. A Lava Jato e a política econômica do governo acabam com os projetos estratégicos de energia e de segurança. Essa é a desinformação, esse é um engano no seu princípio básico e na sua estratégia mais antiga, talvez, não é? Que é: o governo financia indiretamente, através de anúncios, a publicidade, e nós não podemos esquecer que a publicidade, os jornais e as revistas são apenas molduras para anúncios, eu sempre digo isso.
O New York Times está quebrado, mas todos os anos todo mundo está brigando para ver quem compra esse jornal de caixa negativo, não é? E aqui você tem o princípio da desinformação. Nada nessa capa faz sentido. Nada. Você tem o juiz Sérgio Moro brincando com ativos nacionais, não é? Está brincando ali com a plataforma de petróleo, com jatinho, com submarino. É dado ao atual governo provisório. Não é mais provisório, mas tem pouco tempo. A titularidade de todos os grandes problemas nacionais, ou seja, nós anteriores do governo, nós do Partido dos Trabalhadores, não estamos mais ocupando o poder, então não temos mais culpa alguma. Ao passo que eles estão entregando todo o patrimônio nacional. Se nós quisermos apenas debater com ideias, nós levaremos muito tempo para efetivamente enxergarmos os resultados. Quando houve a última grande crise no governo Dilma, antes da sua saída, eu não sei quem aqui lembra, mas ela fez uma reunião com blogueiros. As pessoas balançaram a cabeça. E por que blogueiros? Por que se reunir com pessoas? Quando a gente fala blogueiro, muita gente ainda pensa naquele menino de 15 anos atrás do computador escrevendo alguma coisa para poucas pessoas lerem, não é? Mas é porque hoje boa parte do tráfego, do alcance da comunicação da internet se faz no social media, nas mídias sociais. E o blog é a grande artéria disso. E quando a gente fala de blogging, a gente fala de produzir conteúdo. Pode ser através do Twitter, pode ser através do Facebook, pode ser através de qualquer outra ferramenta, inclusive dos próprios sites. E essa ação da Dilma específica mostrou uma nova realidade. Quem defende a mentira tem que mentir muito bem, não é? Então eles acabam saindo na frente quando o assunto é se comunicar. Há alguns meses eu havia dito que nós temos uma necessidade muito grande de modernizar o nosso discurso, de modernizar a maneira com que nós discursamos, com que nós falamos, ocupamos espaço dentro das redes sociais e da internet. Hoje, ainda hoje, saiu uma notícia que o Freixo anunciou que, se eleito, vai aumentar a verba do Gabinete de Cultura do município. Um outro princípio básico da desinformação: você aumenta a verba para um gabinete, para uma cadeira, cuja única função de existência é manter cabides de emprego para aqueles que não foram eleitos nos partidos por conta dos escândalos envolvendo o PT e tantos outros partidos. Então o que acontece é, pessoal, nós temos que aprender a ocupar espaço, a nos comunicar. Nós temos que aprender que, muitas vezes, vocês estão sentados aí pensando: mas eu não posso ajudar tanto, eu estou indo já para o evento. Gerem conteúdo. Gerem conteúdo, compartilhem conteúdo, sirvam vocês como titulares dessa mensagem, não é? Ocupem espaço. Quem aqui gosta de escrever, quem aqui se sente bem escrevendo, comece a fazer parte de um blog ou funde o seu próprio blog. Tenha a sua própria página no Facebook. Compartilhe o conteúdo de outras pessoas, se você talvez não se sente tão confortável assim, gerando esse conteúdo. Porque, acredite, isso incomoda muito eles. Durante muito tempo, a única coisa que a esquerda fez foi bater. Quem não era de esquerda entrava na universidade. Eu estou com 29 anos. E eu fui do tempo, e nem faz tanto tempo assim, que você tinha que ficar lendo o que escreviam os esquerdistas, tentando achar alguns furos para tentar debater com eles, não é? E eles se acostumaram a bater, e hoje eles sentem essa reação. Hoje eles sentem quando eles batem e todos nós, devolvemos dentro de ambientes universitários, dentro de grupos de estudos. Isso aqui acontecer, eu não posso falar um milagre, mas é surpreendente. É surpreendente. Falando em milagre, ou em surpresa, uma grande surpresa, saiu também hoje uma notícia de que o Temer reabriu a capela do Palácio da Alvorada, que a Dilma havia desativado para fazer um escritório. Isso também é um grande sinal, isso também é um grande símbolo. Porque nem Roma, nem os bárbaros, nem as guerras mundiais, nem os vermelhos, nem o bloco soviético, nem a cortina de ferro
muito menos partidos de esquerda latino-americanos conseguem ou conseguiriam silenciar ou diminuir nosso Senhor Jesus Cristo. O retorno da capela é um símbolo que serve de energia, que serve de estímulo, e que essa capa ela abre um pouco a minha apresentação. Da última vez, quando eu fiz essa apresentação, seu Sepúlveda, que está ali ao fundo, gostou demais do que eu havia falado, sobre a necessidade não só de modernizar os meios de comunicação, quanto o próprio discurso, na sua questão estética, no seu comportamento, na sua distribuição dentro da internet. E nós sentamos e conversamos durante muitas horas sobre a necessidade dessa modernização e sobre a necessidade desse discurso se tornar mais acessível a um número cada vez maior de pessoas. E eu sempre digo que nós temos que ser muito humildes quando a gente fala de ocupação de espaço e de comunicação, principalmente ao jovem, porque dentro da própria direita os liberais fazem isso muito bem. Muito bem. E nós temos que aprender com o que eles fazem também. Nós temos que entender como eles se comunicam também. O conservador muitas vezes é aquele cara que fica sentado de braços cruzados no canto da sala falando: eu tenho a razão, eu tenho a razão, eu tenho a razão, eu tenho a razão. Está na hora dele ir para o centro da sala e falar: eu tenho razão, porque vocês não vêm aqui sentar e conversar comigo. Pode abrir o slide. Essa apresentação ela é uma versão reduzida do resultado de alguns meses de conversa entre eu, senhor Sepúlveda e tantas outras pessoas envolvidas, inclusive Dom Bertrand, que foi uma grande honra, sobre a necessidade de modernização do discurso da monarquia. Apresentar ao maior número de pessoas essa ideia, o que nós defendemos, o que é, e por que não tem que ter um estacionamento para carruagens quando eu disse que haveria um evento monárquico aqui. As pessoas têm que entender que é uma solução real, plausível, coerente, mas o mais importante, as pessoas, antes de entenderem tudo isso, elas têm que ter acesso à informação. E não são apenas em poucos blogs pontuais visitados pelas mesmas pessoas, na grande parte das vezes, que nós conseguiremos levar essa mensagem da maneira mais eficiente possível. E não haveria uma melhor forma de eu começar a apresentação de vocês, para vocês, desculpa, do que aplicar a primeira página que eu mostrei a todos, desde o início, que contém apenas a palavra restauração. Os progressistas gostam de falar de revolução. Alguns gostam de falar de evolução, ainda que seja muito questionável esse conceito. Mas a restauração acho que cabe muito melhor ao nosso cenário. Pode passar. Nós temos hoje, talvez, o cenário mais incômodo para as grandes lideranças, para os grandes caciques políticos do país. Qualquer pessoa que gosta de acompanhar a política de perto sabe que a coisa que mais mete medo em político, além das pessoas na rua, é a incerteza. Nós chegamos a um ponto hoje no país em que nenhum cabeça de partido, em que nenhum cacique político possui coragem de sair na rua para pedir voto. Nós testemunhamos um dos cenários, e quando eu sento para falar de política, eu conto isso para as pessoas, nós ficamos conversando sobre isso. Nós testemunhamos talvez um dos maiores naufrágios políticos da história recente, que foi o caso do Aécio Neves, que se colocou como oposição direta a Dilma, em uma eleição dividida e brigada, questionável, obscura, cheia de detalhes, e que após a sua perda, pelo seu silêncio, pela sua covardia, pela sua impostura e pelas suas questões obscuras ligadas a prováveis casos de corrupção, o sujeito foi sair na rua a um protesto e quase saíram no tapa com o cara. Quase arrancaram ele da rua. E aí nós temos a rejeição dos políticos vence em São Paulo. Nós tivemos um número de abstenção recorde nessa última eleição. Pode passar o slide. Nós tivemos crise faz aumentar a rejeição dos políticos. Qual é a alternativa?
qual é a alternativa ao PT? Qual é o grande salvador do PT? Qual é o que vai nos salvar disso daí? Não existe nenhuma figura hoje que possa subir e falar com o público, sou eu. As pessoas estão realmente de saco cheio de todos. De todos. Tanto é que o grande esforço do Dória eleito no primeiro turno em São Paulo foi se dissociar da imagem de um político. Não, político não. Sou só administrador, sou só empresário. Verdade ou não, não importa mais. Hoje o político não pode nem falar mais que é político. Pode passar. Aécio Neves é hostilizado na praia. Ele foi no protesto, depois na praia. Ele estava na praia, o pessoal começou a xingar ele. Não é uma resposta natural. E não é uma resposta natural, porque é muito parecido com o atual problema também. As pessoas antigamente diziam que Fernando Henrique Cardoso era de direita, não é? E o cara dizendo, não, eu sou de esquerda. Não, você é de direita. Não, eu sou de esquerda. De direita. Então ninguém queria o cara, nem a esquerda queria o cara, nem a direita. Pode passar. E aí você encontra essa cena. Que muitas pessoas, não aqui, mas amigos, conhecidos, eu tenho certeza que pararam para perguntar, quem que é? Que bandeira é aquela que eu vi? A entrevista com a Mariana Godoy, ela me deu um aditivo, ela me deu um combustível, porque eu pegava aquela entrevista, passava para as pessoas e mostrava assim, olha a diferença entre essa pessoa e um político quando são-lhe feitas perguntas. E eu assisti esse vídeo, Dom Bertrand, da entrevista do senhor, e assisti ao lado de um amigo. E houve um momento em que a Mariana perguntou assim, mas o senhor acredita mesmo que a religião católica é a verdadeira? E o senhor respondeu, sim, acredito. E esse meu amigo me disse, não, mas essa resposta não é boa para ele, porque vai deixar muita gente irritada. Ele perde um capital político. Ele não está preocupado com o capital político. Está preocupado com a salvação da própria alma, está preocupado com a salvação do próprio país. Essa é a diferença. Pode passar. Todos os grandes políticos para 2018 possuem índices de rejeição históricos. E ali eu coloco, nada apavora mais a classe política do que a incerteza e a instabilidade. E a partir de agora eu começo diretamente, objetivamente, a minha apresentação. O que eu quis falar com tudo isso? Nada traz mais otimismo a um comunicador, nada traz mais otimismo a alguém que trabalha com a veiculação de ideias e a propagação delas e a promoção delas, do que um cenário que nós encontramos exatamente agora no Brasil. Esse é o momento certo para nós começarmos a encarar o movimento monárquico, encarar as nossas ideias, o que nós defendemos naturalmente e o que nos move da maneira mais profissional possível. Não só dentro da internet, quanto fora dela. E por que eu acredito nisso? Porque é o momento que as pessoas estão abertas a ouvirem novas ideias. Quando Dória diz que não é um político, que está se dissociando disso a todo momento, e sai dos 5% para os 53%, e surpreende todo mundo, esse esforço descomunal em mostrar que não é político, as pessoas estão querendo ouvir quais são as alternativas aos políticos tradicionais. Não, então quer dizer que eu não preciso ficar votando todo ano entre Aécio Neves e Dilma, e ano que vem entre não sei quem. Não, existem alternativas. E talvez em outros momentos esse sujeito nem prestasse atenção. Ah, não, mas isso daí é muito sonho. Ah, mas isso daí não funciona. Ah, mas isso daí é uma abstração. Ah, não tem essa ideia. Mas as pessoas hoje, elas estão vendo que literalmente nenhuma, eu não sei se foi o Sepúlveda que falou isso, mas nenhuma solução parece se sustentar por 3, 4 ou 5 anos. Quantos políticos não foram caçados ou quantos presidentes nós tivemos que não sofreu nenhum tipo de processo investigativo nos últimos, desde a redemocratização? As
pessoas literalmente cansaram. Pode passar. E qual é o nosso grande projeto para o país? O que a gente imagina? O que eu imagino como uma minúscula peça, trazendo um pouquinho de quase nada do meu conhecimento para tudo isso que nós podemos fazer a partir de agora? Que é um projeto apresentado. A última vez que eu falei com o Dom Bertrand, ele pediu para que eu apresentasse o projeto a todos, para que todos pudessem assistir, todos pudessem ver, nós tomarmos impressões. Que é o seguinte, pode... Jonadar, que tem um motivo especial de estar ali também. Nós temos alguns objetivos aqui. Ao momento que nós passamos a trabalhar melhor a comunicação, a mensagem, o conteúdo, a exposição dos ideais monárquicos, das figuras que os compõem e das pessoas que estudam e expõem também sobre esse tipo de pensamento. Nós precisamos gerar o que nós chamamos, nós como publicitários chamamos de massa crítica de conteúdo. O que é isso? Uma quantidade de conteúdo complementar onde a maioria dos termos que as pessoas procuram sobre política colocam imediatamente nos buscadores alguma coisa da monarquia próxima aos olhos dela. É a ocupação de espaço direta dentro da internet. É como se todo sujeito interessado em política, em economia, em conservadorismo, em liberalismo, tivesse sempre diante dele, seja no Google ou em outras alternativas, conteúdos ligados à monarquia. Isso faz com que pessoas que são interessadas, que estão buscando conteúdo útil, caiam sempre na nossa, ei, nós estamos aqui, vocês não querem ouvir o que a gente tem a dizer? Criar engajamento. A sua adequação à linguagem visual moderna. Será que a única maneira de nós defendermos o que nós acreditamos é através de textos muito grandes, com aquelas fontes pequenininhas de fechar o olho, aquelas notas de rodapé enorme? O cara fala, eu não sei se eu tenho tempo para isso, eu acho que eu vou ver um vídeo da Kéfera. Nós temos hoje estudos que demonstram que após o segundo parágrafo de um texto, o índice de abandono de 27 anos, de 18 a 27 anos, é mais de 60%. Mais de 60% das pessoas não vão ler qualquer coisa que vocês tenham a escrever depois do segundo parágrafo. Será que todo o nosso conteúdo, será que toda a nossa mensagem já está readaptada ou é produzida para encarar esse tédio do sujeito que rivaliza o texto que ele está lendo com as outras 18 abas do Facebook? A sua inserção no meio jovem. E essa parte eu vou falar com um pouquinho mais de calma daqui para frente. Eu estava conversando com um rapaz ali fora antes de começar a minha apresentação. Ele veio, caramba, Ícaro, eu gosto muito do que você escreve, eu gosto muito do seu conteúdo. Eu falei, pô, muito obrigado. E eu sempre acho que os elogios são imerecidos mesmo. Eu acho que eu recebo muito mais elogios do que eu mereço, sem falsa modéstia. E ele falou assim, eu comentei com os meus amigos que eu viria aqui. Esse garoto, que tem 18 anos, deve ter 18 anos, 17 anos, não mais do que isso, estava comentando com os amigos dele que ele viria para o encontro monárquico. E os amigos vão falar, mas o que são encontro? Que encontro monárquico? O que tem? O que é a monarquia? Mas espera aí, por que a gente não consegue fazer 2 milhões de jovens, 500 mil jovens, 100 mil jovens fazerem a mesma coisa todo o tempo? Bruno, você escreve no site do Mises, não escreve? Você já escreveu, deixou conteúdo lá ou não? O Mises, ele tem um comportamento de distribuição na internet que eu acho fantástico. Como eu digo, os liberais sabem produzir e disseminar conteúdo. Qualquer pergunta que você faça para um liberal, mas e por que o salário mínimo é ruim? Entra lá no site do Mises e vê. E você leva o cara para lá, ele tem um contato com um monte de coisas. Como é que você leva conteúdo, exposição e defesa de ideias para os jovens? Caramba, fazendo e produzindo conteúdo de uma maneira que o jovem queira ver.
A qualificação dessa massa crítica para a defesa da verdade. Quando eu encontro algum menino muito novo que se fala, eu sou monarquista, eu falo, tá bom, então como é que você me justifica que isso tem que existir? A gente vai ficar sustentando o rei, então? Como é que você defende isso? E muitas vezes esse sujeito se retrai, porque ele não sabe defender as ideias dele. Ele tem um impulso de boa vontade, ele reconhece pela própria percepção natural as ideias que ele defende, mas às vezes o menino tem vergonha. Pô, com 20 anos você não defende nada. Você está aprendendo ainda. Então esse trabalho de educação para o jovem é para quê? Para que o menino de 18 que está chegando a esse conteúdo, para que o menino de 20 que está chegando a esse conteúdo, se torne um cara de 30 que defenda com segurança a sua ideia. E é esse cara que cria o interesse nos outros. Porque 2 ou 3 boas respostas a problemas diários faz com que o sujeito incrédulo fale, não, peraí, faz sentido. Fez sentido uma vez, fez sentido outra, não, pode parecer razoável. Ah, é? Vai então lá no site ler. É uma cadeia de atração. Você só precisa fazer o curioso, encontrar o objeto da sua curiosidade com pouco trabalho, porque as pessoas desistem muito hoje na internet. E a criação de uma rede colaborativa. Caramba, e se todos os meninos, se todos os jovens interessados pudessem sanar hoje uma das maiores dores que eu senti isso na minha vida, e eu tenho certeza que muitos de vocês também, que é a solidão intelectual. Você senta na mesa, tá louco para falar de Idade Média, e o assunto é futebol. E o assunto é... Não, eu estou falando do time na Série A. A solidão intelectual é muito grande. Quando você quer aprender e você tem 20, 22, 24 anos, os seus amigos acham que isso daí é coisa boba. É perda de tempo. É nerdice. Ah, tu não vai pegar mulher assim, não, rapaz. E que causa o quê? O desencorajamento. Então nós temos muitos pontos de desencorajamento hoje. O primeiro é que o menino já nasce e já faz parte de um sistema educacional que impele ele ao desinteresse total para tudo. Mas aí vamos lá, ele é um sobrevivente. Ele decide que ele quer aprender alguma coisa. DCE está cheio de livro de Marx para dar de graça para o menino. Mas ele é um herói. Ele evita isso e ele quer aprender alguma coisa sobre a direita. E por sinal ele cai na monarquia. Aí ele tem uma série de outros pequenos pontos de desistência. Os textos são muito grandes, os conteúdos são esparsos, não são atualizados, não estão todos centralizados, não há uma distribuição boa no Google. Então, além de ser um herói, um resistente, um sobrevivente, ele tem que ser um cara absurdamente resiliente. Não dá para exigir isso do menino que está metade da vida dele jogando Counter-Strike. Ele vai esquecer e a próxima moda vem já já. Pode passar o slide. O que eu quero dizer com esse slide? Bom, para quem não é da área, isso é um wireframe, não é? Isso é um mock-up, isso é um exemplo, isso é um projeto. Não tem nenhum apego real a uma última versão, uma versão validada de um projeto. Quem que conhece o site do Padre Paulo Ricardo? Quem aqui acha o site dele ruim? É bom, né? Padre Paulo Ricardo tem um dos modelos de comunicação mais fantásticos da América Latina, talvez do planeta. O sujeito é impecável em tudo, desde a qualidade do áudio, a rotação da sua câmera, a exposição do seu conteúdo, ao tempo de carregar o seu site. Padre Paulo Ricardo tem um site recheado de vídeos que tem nota acima de 90 na avaliação do Google, onde o máximo é 100. Tem gente profissional fazendo isso. Alguém aqui consegue dimensionar hoje o impacto que Padre Paulo Ricardo tem no país? Tem seminarista que sai do seminário e vai ver o site do Paulo Ricardo para ver o que ele acha sobre o assunto. O cara está mudando o país com uma equipe pequena, de meia dúzia de pessoas. Novamente, humildade para reconhecer o bom trabalho. Por que nós não podemos fazer o mesmo?
Por que nós não podemos fazer ainda melhor? Porque ele nos deu o caminho das pedras, mostrou o que fazer, mostrou o que não fazer, e existem outros tantos. Por que a gente não pode ter uma rede realmente de qualidade de distribuição de informação nesse nível de cuidado? O Vimeo, para quem não sabe, é um reprodutor de vídeo. Ele fez uma grande pesquisa em 2013, 14, 15. Vai ficar gravado, vão dizer que eu errei a data. Qual é o grande motivo que faz as pessoas abandonarem o vídeo? Durante muitos anos as pessoas achavam que os consumidores abandonavam vídeos na internet porque eram pesados, porque não tinham imagem HD. Não é o meu. Só porque eu sou de Santos não toca funk no meu celular, não. E o Vimeo descobriu que, na verdade, as pessoas abandonam o vídeo por causa do áudio. Que a imagem pode ser ruim. Se o áudio for claro, as pessoas continuam. Quando houve a inauguração do site do Padre Paulo Ricardo, a primeira coisa que eu fiz, fechei o olho, dei play e falei, que áudio. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos fazer melhor? Nós podemos. Pode passar o slide. O que é uma rede colaborativa da maneira que eu entendo? Novamente, usando exemplos de pessoas que fizeram, independentemente do resultado, independentemente da posição política delas, analisando projetos, tecnicamente falando, não ideologicamente falando. O EPL fez isso muito bem. Para quem não conhece o EPL, são os Estudantes pela Liberdade. O EPL possui redes colaborativas ao redor do seu país, ao redor do país inteiro. Que nada mais são do que meninos interessados. Ah, Miguel, você está interessado aqui em Fortaleza? Tô. Você acha que você consegue trazer pessoas para cá? Consigo. Te forneço material, te forneço transmissão, te forneço o livro para você distribuir, te ajudo no local. Traz 150 pessoas aqui que a gente atende bem. Você resolve os problemas, você traz o pessoal e a gente fornece tudo. Qual o custo final ano para isso? O preço de um evento. Você mantém uma rede colaborativa no país inteiro funcionando. Por quê? Porque ela é colaborativa. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de pessoas que querem colaborar. Quando você dimensiona projetos para uma marca de shampoo, você vai ter que pagar para pessoas escreverem artigos, você vai ter que pagar por revisão, você vai ter que pagar para blogueiro, você vai ter que pagar para meninos do Facebook, você vai ter que patrocinar o conteúdo no Facebook para ele ter compartilhamento. Eu tenho certeza que se hoje fosse feita a pergunta, quem aqui gostaria de gerar conteúdo colaborativamente para a monarquia? Teríamos uma fila de pessoas. Que tem tempo sobrando, que acreditam na causa, que às vezes não tem tempo sobrando, mas tem mais vontade ainda do que a ausência de tempo. Que gostariam de seguir a carreira de produtores de conteúdo, que gostariam de seguir a vida acadêmica, que gostariam de validar o seu conteúdo na internet. Pode passar. Qual é a grande, ou quais são os grandes objetivos de uma rede colaborativa, na minha concepção e na concepção de outras pessoas que trabalham? Eu estou fazendo um trabalho muito grande para evitar termos técnicos aqui, mas chamam-se de User-Generated Content, que é conteúdo gerado pelo próprio usuário. O Facebook é o maior produtor de conteúdo do mundo, ele não produz uma linha de conteúdo. Ele só serve e oferece a estrutura. Quais são as 5 grandes vantagens de uma rede colaborativa, na minha opinião, e por que seria muito interessante para a gente contar com uma, não é? Primeiro ponto, a formação. Você garante que a mensagem chega a todos de uma maneira mais próxima possível da uniforme. Ou seja, numa rede colaborativa, Dom Bertrand pode passar uma mensagem, essa mensagem é reproduzida integralmente para todas as pessoas em todas as redes colaborativas. É muito menos, a chance de haver telefone sem fio é muito menor, porque todos têm acesso àquilo. Aí, cara, mas isso já existe, isso se chama YouTube. Você posta, a pessoa dá o play e vê. Qual que é a grande diferença de você ter isso
numa rede colaborativa ao invés de simplesmente postar num canal para as pessoas darem um play. É um elemento único, negligenciado, mas que até hoje nunca conseguiu ser batido ou substituído. Ser humano. Você vê um vídeo sozinho na sua casa e comentar no Facebook, ou você vê um vídeo num local onde haverá uma palestra e depois um debate entre as pessoas, o resultado é muito maior. Muito maior. Quando isso foi percebido pela primeira vez? Eu não gosto de ficar falando coisa técnica, vocês vão ficar de saco cheio. Campanha do Obama. O Obama chamou o Chris Hook, que era o bambambam, era o cabeça da comunicação do Facebook. Um gênio que aos 20, 22 anos já tinha criado a estrutura de comunicação do Facebook inteira e elegeu o Obama presidente. E a primeira coisa que esse menino falou foi: vamos criar redes colaborativas onde as pessoas sentam e falam sobre o Obama. Os comunicadores falaram: mas a internet já está aí para isso, eles postam no Facebook. Nada substitui o elemento humano. Porque há o compromisso. Quando você se compromete pessoalmente com as pessoas, quando você está todo dia estudando lado a lado, quando vocês se encontram, confraternizam, ou vão tomar uma cerveja, e você está naquela mesa que os caras só falam de futebol, né? Aí você olha para o lado, encontra um cara que vai no mesmo grupo de estudo que você fala: puta, chega aí, senta aqui, vamos tomar uma cerveja. O elemento humano não pode ser substituído. Ocupação de espaço. Quem aqui já foi à universidade e viu que tinham 35 grupos de esquerda de estudo? Teoria marxista, aplicação da yoga vegana. 13 pessoas lá. Isso causa um choque no espírito. Você entra e tem um monte de grupo de estudos. Na rede colaborativa você ocupa espaço, você é real. Tem uma sala ali. E as pessoas estão se encontrando, marcando presença, falando eu existo. O cara vai abrir a porta para zoar, para brincar. E os caras aí que acreditam no rei, senta aqui, pô, participa. Participa. Eu vou participar porque tem aquela menina, ela é bonita, as meninas de esquerda são meio feias, eu vou sentar aqui. Aqueles dread horrível, né? Tatuagem na cara. E o menino gosta. Irradiação. Novamente, a solidão intelectual, ela desestimula muita gente. Quando você vê que tem outras pessoas comprometidas com o que você está fazendo, você se mantém estimulado. Semana que vem tem outra discussão, semana que vem... Quando eu vejo o tema que vocês discutem aqui no São Tomás Moro toda semana ou todo mês, bicho, eu vejo que vocês discutem e falo: caramba, São Paulo inteira não tem isso, pô. 15 milhões de pessoas. 400 aulas de yoga vegana. Não tem um grupo fazendo o que vocês fazem. O que é que eu vejo? As pessoas em São Paulo, em Santos. Eu queria estar lá em Fortaleza. Olha o que os meninos estão fazendo. Irradia. Você mantém o sujeito interessado por mais tempo, você faz ele conversar com mais confiança, ele tem a sensação de pertencimento de grupo. Faz sentido. Ação local. Além de ocupar espaço, você distribui esse espaço para o ponto que nós mais precisamos, que são fora dos grandes eixos. Nós saímos do Rio São Paulo. Saindo do Rio São Paulo, nós conseguimos marcar presença onde a solidão é cada vez maior. É o cara que mora lá na cidadezinha do interior, que às vezes só tem ele falando sobre isso. E às vezes ele sabe que 20 minutos de carro ele encontra uma ação local. E suporte e divulgação. Qualquer evento feito tem suporte e divulgação local. Quem está no local entende melhor a dinâmica, conhece mais pessoas, os eventos se tornam mais baratos de serem realizados. O próprio preço, por se manter uma rede local, se justifica na economia e na eficiência da realização dos eventos locais. Pode passar. Na minha opinião, lembrando a todos que essa é uma apresentação de projeto, na minha opinião nós tínhamos um grande número de ouro, né? Para 2017, que é o 6. Quando eu conversei com o seu Sepúlveda, eu falei: seu Sepúlveda, eu tenho uma visão muito, muito modesta, muito cautelosa de qualquer projeto em início de implementação. Em 2017 eu gostaria que nós pudéssemos ocupar 6 grandes universidades no país.
pudéssemos marcar presença e realizar eventos periódicos em 6 grandes universidades. Esse é um número baixo. 6 a gente consegue aqui no Nordeste. Mas é bom começar cauteloso. É sempre melhor surpreender do que frustrar. Pode passar. Esse é um ponto que eu novamente me escoro em um outro exemplo que ideologicamente não é compatível ao meu, mas também não é um grande problema, mas que deu muito certo. Eu sou um tarado pelo livro das 6 lições lá do Mises, não é? Porque ele é pequeno, ele é barato, ele é fácil de ser distribuído, ele responde as principais perguntas de qualquer pessoa. Então o cara chega, o que é libertário? Lê isso daqui. Mas o que é? Não, lê isso daqui. Mas você nem sabe minha pergunta. Lê, menino. Esse tipo de coisa te economiza tempo, te faz alcançar, as pessoas compartilham, é muito barato. Você pode gerar 5, 6, 10 mil cópias, muito baratas, em qualidade reduzida, e simplesmente espalhar através das redes locais. As 6 lições é um dos grandes casos de disseminação de conteúdo de boa qualidade, barato, feito pelos liberais. Nós temos que reconhecer o trabalho bem feito. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que nós não podemos fazer melhor? Nós podemos. Distribui. E esse conteúdo se paga, bicho. Porque o cara começa a estudar, daí ele cai no site do Mises, daí ele começa a ler o Mises, de repente o cara vira colaborador, de repente o cara começa a ir para os outros eventos, de repente o cara começa a disseminar a ideia. A criação de um guia. Guia básico de introdução à monarquia, um nome absolutamente provisório, apenas para apresentação da ideia, com a grande diferença que, além de ser distribuído fisicamente, você faz ele totalmente mobile e adaptativo para as outras telas também, ou responsivo, talvez, que se encaixa em todas as telas. Um objetivo barato, realizável, muito rápido. Inclusive, já tem conteúdos prontos que só precisariam de uma pequena repaginada. Pode passar. E o que mais? O publicitário sempre tem que fazer esses slidezinhos, né? Assim. Pode passar. Tem que ter cuidado com essa palavra modernização, porque a gente sempre fala da modernização como algo progressista, né? Mas eu falo de modernização de discurso, de apresentação, de layout, de tecnologia. Pessoal, existe um número muito grande de posicionamentos e pequenas ações e pequenas estratégias que nós podemos aplicar para tornar a mensagem muito mais eficiente e alcançar muito mais pessoas. Criação de landing pages, de eventos e conteúdos, estrutura para transmissão ao vivo, redirecionamentos modernos para páginas da editora, que já existe, SEO, SM. Nós já temos uma grande vantagem, uma grande vantagem. Nós temos todos os símbolos milenares a nosso favor. Né? Meu filho fica vendo aquele Discovery Kids naquelas músicas infinitas, não acaba nunca. E eu nunca vi um presidente no desenho infantil. É sempre um rei. É sempre um rei bom que combate o mal no seu castelo. Eu nunca vi uma criança de 5 anos de idade falando: filhinho, o que você quer ser? Eu quero ser assessor do presidente da República. Auditor fiscal, depois presidente da República. Não tem. O menino quer ser um cavaleiro, o menino gosta do rei, o menino quer ser... O rei é bom, é ruim? Bom. O imaginário infantil sequer possibilita que haja um rei ruim. Ah, não, mas esse rei na história é ruim. Ah, então alguém tem que matar ele. O que é isso? Então, assim, a figura é ligada tanto ao bom que sequer a criança consegue dissociar isso. Nós já temos a vantagem simbólica, nós já temos a vantagem da própria realidade, da verificação pela própria realidade. Nós só temos que modernizar o conteúdo, nos tornar mais eficientes, mais inteligentes, envolver mais pessoas. Pode passar. E eu encerro com uma das minhas frases preferidas do Chesterton, né? Que a tradição significa conceder o voto à mais obscura de todas as classes, os nossos ancestrais. A democracia dos mortos. A tradição recusa-se a submeter-se a essa arrogante oligarquia que meramente ocorre de estar andando por aí. O conservadorismo, além de tudo, é respeitar a opinião de pessoas sensatas que foram os nossos pais, avós, bisavós e tantos outros.
evitando cair nesse tipo de loucura ou jogo social, como o Bruno falou, em que nós submetemos nações inteiras ao simples teste de tentativa e erro para ver se deixar menino mudar de sexo com 6 anos é uma coisa boa ou uma coisa ruim. É uma grande responsabilidade isso que eu faço para vocês, essa apresentação, diante de membros da família real, diante de pessoas que estão comprometidas com o movimento há tanto tempo. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado.